Meus amigos, a reviravolta da reviravolta, né? E assim, essa vai ser a última vez aqui que eu vou falar do Garcês, tá? É a última vez. Porque assim como a questão dos treinadores me deixou de saco cheio, eu também já tô de saco cheio com essa novela do Garcês, tá? Primeiro que é um jogador que, na minha opinião, não é lá a grande contratação, vai ser para compor elenco, assim como o Thalisson, que já fechou com o Remo, assim como o Patrick de Paula, né? Eu acredito que Patrick de Paula e Thalisson ganhem oportunidades, mas a gente vai falar um pouco sobre essa questão aqui, tá? Bora falar também sobre a entrevista do Pikachu, que repercutiu bastante, hein, rapaziada? Muitos bicolores chorando ainda com essa contratação, e eu quero conversar um pouquinho aqui com vocês. Deixa aí nos comentários, quero muito saber a opinião de vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, é muito importante para o crescimento do nosso trabalho aqui, sua interatividade, sempre você comentando, compartilhando, e claro, você que não é inscrito, se inscreva aí e dá essa moral pra gente, tá bom? Bom, rapaziada, o Clube do Remo aí fez a entrevista com o Pikachu, né? O Diogo Puget entrevistou ele aí, tá na Remo TV, e nós também reagimos a essa entrevista lá no canal Assis, só você ir lá também. E assim, gente, deixa eu conversar um pouquinho aqui com vocês sobre essa questão do Pikachu, né? Primeiramente, Pikachu, ele é um jogador que ele é livre para escolher onde ele quer jogar. Nessa entrevista com o Diogo Puget, só um spoilerzinho, né? Acredito que boa parte de vocês já deve ter assistido a entrevista. Ele fala que ele era remista na infância, inclusive ele foi da base também do Clube do Remo, ele foi do futsal, ele foi ali, jogou futebol de campo também com a camisa do Remo, mas foi no rival que ele foi revelado, que ele jogou lá, né, virou ídolo sim, não adianta vocês falarem que ele não é ídolo, porque até ano passado ele era ídolo sim, de vocês, e assim, ver o Boca Molhada chorar por causa de macho não me surpreende, o G. Beckman chorar por causa de macho não me surpreende, o Baraca, né, chorar por causa de macho, não me surpreende. Agora ver um ex-mandatário chorar por causa de jogador. E assim, o que o Pikachu ganhou no rival, me diz? É porque vocês são tão carentes, vocês querem tanto ser grandes e não são minúsculos, são um átomo, a verdade é essa, que vocês ficam nessa loucura, que começou com o Alberto Maia, tá? Se vocês vivem no mundo de Alice, cobrem do Alberto Maia, porque ele sempre foi assim. Até 2014, eu nem sabia que vocês tinham ganhado o Copa dos Campeões, ninguém falava disso. Aí começou essa frescura. Ah, porque eu sou campeão, multicampeão, eu sou papa título, eu ganho isso. Não ganha nada. Vale de bosta nenhuma os títulos de vocês, cara. De nada, de nada, de nada. Não tem nenhum título de expressão. Não tem, não tem. Só que de alguma maneira, vocês entenderam que isso pode ser argumento para vocês disputarem qual é o maior do Norte com o Remo, né? Que torcida vocês apanham feio, né? E não vou nem falar do confronto direto, que isso aí é absurdo também. Né? Mas assim, ver vocês se humilhando por causa do Pikachu é até deprimente pra mim, cara. Eu olho assim e falo, pô, esses caras aí que são meus rivais? Esses caras aí que são meus rivais? Não, não. Ah, mas como é? Que nem uma menina perguntou lá pro Pikachu. Como é jogar num clube que só tem uma Série C? Que Série C? A Série C que vocês vão disputar esse ano e que vocês nunca ganharam? O campeonato brasileiro que vocês mais jogaram na vida e nunca ganharam? É a Série C? É essa Série C que vocês estão falando? Que vocês se humilharam para ganhar em 2014 e o Pikachu era titular. E vocês conseguiram perder para o expressivo e poderoso Macaé em Belém, dentro de casa? É essa Série C que vocês estão falando? Pois é, o Remo é campeão dessa bosta aí. O Remo é campeão. Vocês nunca ganharam. Tentaram. É fato, tentaram. Não conseguiram. Então não é um campeonato fácil de se ganhar, né? Não é um campeonato menosprezável. Porque se vocês não ganharam, o Papa Títulos não ganhou, então não é menosprezável. Então parem com essa... Cara, isso é muito feio, cara. Isso já é vergonhoso. Ficar chorando por causa do jogador. Pô, o cara tá no Remo porque o Remo é muito mais poderoso que vocês hoje, financeiramente falando. O Remo tá numa situação que não dá pra comparar com vocês. Não dá pra comparar. Não dá pra comparar elenco do Remo com o do Paysandu. Não dá. Não dá, hoje não dá. Hoje não dá, pô. E vocês têm que aceitar isso. Aí fica aí se humilhando. Ah, porque ele cuspiu no prato que comeu. O cara, meu amigo, idolatria não paga salário não. Não paga conta em dia não. Vocês não queriam trazer o cara? Por que vocês não ofereceram pra ele um salário?
uma condição, contratava o cara, pô. Mas sabe por que vocês não conseguiram contratar ele? Porque primeiro, vocês não tinham dinheiro para pagar eles. Para pagar ele, no caso. E segundo, muito mais importante, o cara não vai jogar na Série C com vocês, pô. Não vai, vocês ficaram com medo. Por isso nem tentaram. Então para com isso, cara. Para que isso já é feio, cara. Isso é feio. É feio demais, cara. Na moral mesmo. Bora lá, bora falar aqui sobre Garcês, né? Porque, gente, é a última vez que eu tô falando aqui sobre Maurício Garcês nesse canal. Eu vou esperar depois, né? O anúncio ser feito ou não, para poder falar aqui sobre isso. Mas é uma questão muito intrigante, eu diria. Não como intrigo. Mas é muito intrigante essa contratação ou não do Garcês. Por quê? Ontem à noite ele estava certo. Eu postei aqui o vídeo, pô. Eu falei, ó, o Garcês está certo com o Remo. Aí entra o Ceará na parada. O Ceará Esporte Clube, entra na parada. E o staff e o Garcês optam para ir para o Ceará. Só que o clube do Remo não desistiu. O clube do Remo foi lá e conversou mais uma vez. E pagou. E parece que agora, né, o Garcês de fato fechou com o clube do Remo, porque o Nelson Torres, que inclusive trouxe a informação de que ele iria fechar com o Remo e depois voltou atrás, né, disse que não ia mais fechar, confirmou que ele está fechado com o Remo, e o bad boy Paulo Fernando, que trouxe em primeira mão a informação do Pikachu, agora também confirmou essa informação do Garcês. Então o Garcês deverá ser sim jogador do clube do Remo. E se amanhã mudar, não vem aqui me... mas tu disse tal, meu amigo, por favor, cara. Eu também já tô agoniado com esse negócio de Garcês, cara. Eu também... É a última vez que eu falo, tá? É a última vez que eu falo, até porque eu falei à tarde que ele não ia fechar com o Remo. E logo depois sobem um monte de vídeo, um monte de informação dizendo que o cara fechou com o Remo. Porque tá assim, a negociação tá assim, do jeito que eu tô te explicando aqui. Tá? Então não é culpa minha, tá? Mais uma vez falando, não é culpa minha se ele vai fechar ou não com o Remo. Mas vocês querem notícia boa? Lá vai. Lucas Lima vai ficar no Sport. Graças a Deus. Parece que o Remo queria cometer o erro de contratar ele. Não vai contratar mais. Menos uma broa morta para vir jogar no clube do Remo, né? Menos um para nos fazer raiva. E o Remo precisa buscar sim um jogador jovem. Lucas Crispim. Por que não tentar o Lucas Crispim, cara? Será que é difícil contratar o Crispim? Será que é complicado trazer o Crispim? Esse sim é bom de bola. Esse sim é mais jovem que o Lucas Lima. Esse pode entregar bem no nosso meio de campo. Eu tô achando o ataque do Remo interessante, né? Porque você ganha o Pikachu, por exemplo, como opção ali, né? O Pikachu vira uma opção do lado direito, além do Hernandes. Do lado esquerdo você tem Garcês e Jajá, dois jogadores que podem atuar por ali. Aí no meio de campo você vai ter uma versatilidade de meias, Patrick de Paula, né, o Patrick Picanha, o Cantijo, o Pavani, o Zé Ricardo, que eu acho que deve fazer a função de primeiro volante. O Remo precisa ir atrás de mais um primeiro volante. Perdeu o Caio Vinícius aí, vai ter que ir atrás desse cão de guarda. Eu acho que o Remo tem que buscar mais um lateral esquerdo, né? Deve renovar com o Sávio aí, tem um Jorge, mas o Remo tem que buscar mais um lateral esquerdo, cara. Tem que no mercado tentar trazer mais um lateral esquerdo. E aí eu também iria atrás de um centroavante. Além do camisa 10 que eu falei para vocês, eu também iria atrás de um centroavante. Mas é um time que começa a ficar interessante. Mas é um time fraco para a Série A. Eu sei, gente. Não é o time mais forte, não é aquele time que te enche os olhos, que vai te deixar tranquilo na Série A. Olha, vamos disputar uma Série A de meio de tabela. Não, nosso time é para não cair. Todo mundo sabe disso. Eu sei, você que está em casa sabe. Quando a gente subiu, a gente sabia que a gente ia ter que enfrentar isso. Ainda mais a gente, né? Que subiu aí com 30 anos, 31 anos. E detalhe, essa mudança também de calendário, ela prejudicou muito os times que sobem da Série B para a Série A. Porque eles tinham antigamente, né? Os times que subiam da Série A, eles tinham no mínimo 4 meses para se programar para a primeira divisão. Agora eles têm 1 mês e meio. O Remo teve 1 mês e meio, 2 meses no máximo. Porque o Remo sobe no dia 23 de novembro, né? O Remo conquista o acesso. E aí,
O campeonato começa no dia 28 de janeiro. 23 de dezembro, 23 de janeiro. 2 meses e 5 dias, para ser exato. É pouco tempo, gente. É pouco tempo para você montar um elenco novamente. Porque quando um time sobe como o Remo subiu, e o Remo não fez isso, ele não montou um elenco novamente, ele manteve vários jogadores que ele tinha no elenco, né? Mas quando um time sobe e vários jogadores não convencem, né? Fica complicado. Fica muito complicado, né? E mais uma vez eu gostaria aqui de agradecer vocês sobre a audiência de vocês. E é isso. Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.